deixar aqui, tá? Qual é o seu porta-pizza? Olá, Rui. Boa noite, doutor João Paulo. Tudo Como bom? é que tá? Boa noite. Tudo bem. Tudo certinho. Tudo certinho também. Como o som tá bom? Como é que está? Tá bem, tá perfeito. Tá legal. Vamos esperar aqui britanicamente às 8 horas para iniciar. Ah, ok. Enquanto isso, eu dou uma deitadinha. Vamos lá. Vamos começar.
pessoal todo que já entrou, boa noite. Obrigado pela presença. Estamos aqui hoje aproveitando um pouquinho da sabedoria e do conhecimento do Dr. João Paulo Filipim, vai nos falar um pouquinho sobre a LGPD, em especial na hotelaria. Então, passa a palavra e vamos lá para o início da conversa. Tá legal, Rui. Primeiro, antes de qualquer coisa, um agradecimento especial a você, a BIH de Santa Catarina, né, para a gente fazer esse bate-papo aqui, essa live, num momento em que, muito embora a lei tenha 2 anos aí da sua promulgação, mas é fato que enquanto não teve aquela situação de vigência das sanções administrativas, parece que não tinha havido ainda um alvoroço maior por parte das pessoas e do setor empresarial nessa questão, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês e, como falei, vamos fazer um bate-papo aí. Rui, seguindo aquele caminho até que nós conversamos outrora, assim, eu vou fazer um panorama inicialzinho aqui para o pessoal, para a gente ter aquele início, né? E depois a gente vai trocando ideia e trilhando um caminho que envolve a questão dos hotéis, né? Bom, a proteção de dados, a LGPD, né, a Lei 13.709 de 2018, ela, na realidade, é fruto de uma construção que ela não nasceu propriamente no Brasil. Ela é uma construção mundial nessa questão de proteção de dados. Por quê? Dados até tem cunhada aquela expressão que dados é o novo óleo, é o novo petróleo, né? Porque de dados você extrai informação. Extraindo informação, você extrai poder, você extrai ferramentas de marketing, você extrai negócios, enfim, há uma multiplicidade de benefícios em ter dados e saber utilizá-los. Mas, em contrapartida, evoluiu uma compreensão de que dados pessoais é algo tão sensível e tão preocupante porque ele é inerente à própria personalidade das pessoas. Então, você imagina o seguinte, questão de nome me identifica, é um dado cadastral razoavelmente simples. Agora, algum dado que se refere a meu comportamento na internet. Quais os sites eu visito, quais hotéis eu estive, onde a minha família esteve comigo em algum hotel. Então a gente começa a perceber que a questão da proteção de dados, eu estou indo mais do que cuidado com dado cadastral. Eu estou indo inerente à personalidade de uma pessoa. E isso sem contar a questão de que informações pessoais, ela tem uma necessidade de proteção à medida em que o descuido com um dado pessoal pode gerar ferramenta para um golpe, para um crime, para um prejuízo maior para alguma pessoa. Fazendo esse apanhado todo, a Europa teve a sua normatização a respeito do tema e, no Brasil, a partir de 2018, a Lei 3.709 regulamentou isso aí. Entrou em vigência o ano passado, boa parte dela, depois de uma briga de se entrava em vigência ou não durante a pandemia, porque havia uma reclamação muito grande e com uma certa razão de que em ano de pandemia, em ano de dificuldade para as atividades comerciais, não seria o momento adequado para se exigir uma adequação, uma adoção de medidas que importam num custo maior, né, para qualquer empresa. No entanto, entrou em vigência em agosto do ano passado e postergado para agosto de 2021 a questão da vigência das sanções administrativas. E aí, por certo, quem está nos assistindo e Rui também, vimos muitas vezes aqui, você busca
em Instagram, em rede social, no Google, aquelas chamadas amedrontadoras para o setor empresarial de que se você não se adequar, você pode receber uma multa de milhões, porque agora está em vigência as sanções administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não é bem assim, tá? Mas é fato que movimentou, e se alguém vem para você com um folder e diz, meu caro, você pode ter que pagar uma multa de milhões se você não estiver adequado e protegendo o dado do teu cliente, você, opa, pelo menos joga e atiça a curiosidade, né? E feito isso, em vigência agora, na sua plenitude, essa norma, as pessoas estão procurando para saber como é que o que é a lei, o que eu tenho que me adequar, o que ela diz mais propriamente. Então, vamos lá. Se eu estiver indo por um caminho, tu vai me interrompendo aqui, me fazendo uma observação, também. Tá? A lei ela diz o seguinte: toda aquela pessoa jurídica e pessoa natural que venha a fazer tratamentos de dados de pessoas naturais, ou seja, pessoa física, ela é obrigada a seguir as normas previstas na lei, na LGPD. Ou seja, então, veja que a obrigação de adequação à lei, ela envolve um grande banco, de um lado, vamos pegar um extremo, que seja o maior banco do país, e pega do outro lado aquele profissional autônomo que pega o cadastro de um cliente dele, mas que é só ele dentro da profissão dele. Pessoa natural, que vou fazer o tratamento de dados, vou ter um banco de dados do meu cliente, e eu também tenho que me adequar. A NPD está trabalhando, evidentemente, e aí com muito bom senso, ela está trabalhando com essa regulamentação diferenciada para esse gigante e que tem um processamento de dados de volume gigantesco, e para este profissional em que não tem esse volume de dados tão grande. Então, seria até completamente injusto e iria ferir o princípio da isonomia eu exigir um tratamento, um data center, um sistema de segurança gigantesco que eu exijo para banco, exigir um profissional individual do outro lado. Então, é fato que todos estão no patamar de ter que observar. Eu devo observar a LGPD. Ponto 1. Ponto 2. O que são dados pessoais? É interessante que todos esses conceitos, na realidade, a própria lei traz. Tá? Então, dados pessoais, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, você imagina identificável, eu posso até não saber o nome da pessoa que as câmeras do meu hotel, a gente já começar a entrar dentro do ramo hoteleiro, as pessoas que a minha câmera está pegando dentro do hotel, mas que está circulando, eu sei que é o hóspede, eu até não sei quem é, mas eu tenho a imagem dele, eu tenho por onde ele andou, por quais os caminhos ele percorreu dentro do meu estabelecimento. Eu tenho condições de identificá-lo. Então, ou seja, aquele dado, aquele registro de imagem é dado pessoal. Uma certa vez eu ouvi um exemplo que me parece sensato também na questão de hotel, ele dizia o seguinte: o estacionamento do hotel. Olhando para o estacionamento, eu não sei quem é o dono do carro A, do carro B, do carro C. Mas eu tenho registro de entrada e saída dele, eu tenho registro da placa dele, e eu tenho condições, dentro dos meus registros dentro do hotel, de saber fazer a identificação exata quem é o proprietário daquele veículo. Posso saber, inclusive, que o proprietário daquele veículo não está dentro do meu hotel. Que ele emprestou o carro para alguém. Veja a dimensão que a gente começa a tomar com relação a informações que eu consigo captar e transformar esses dados em informação e em conhecimento até. Uma outra classificação de dados sensíveis, a lei diz, tem os dados pessoais sensíveis, e aí tem uma série de classificação que envolve origem racial, étnica,
convicção religiosa, opinião política e tudo mais, e tem a questão do dado genético ou biométrico. A discussão do dado biométrico, se percorrermos aqui, eu estou em Florianópolis, né? Se percorrermos em Florianópolis, os senhores vão ver, por exemplo, que tem academias que, para você entrar, você deixa lá o quê? É digital. É um dado sensível. Tem uns requisitos até mais sofisticados para poder usá-los, armazená-los. E se você entrar em muitos desses lugares aqui, que eu já tive a oportunidade de ir, onde que se guarda esse dado? Um computadorzinho ali na recepção. Sensível. Olha o patamar onde estamos e aonde a lei imagina que nós temos que chegar. Então, vejo que nós temos um caminho longo pela frente. Bom, sabemos que a lei se aplica a todos que trabalham com tratamento de dados. E o que é tratamento de dados? Também não é um conceito aleatório. A própria lei diz, e aí tem um conceito absurdamente, que vocês vão ver se tudo aquilo que envolve a manipulação de dados, inclusive a extinção, a eliminação dos dados. Eu vou ler, não vou ler o texto da lei inteiro, só vou ler uma partezinha aqui. Tratamento de dados. O que é considerado nos termos da lei? Toda operação realizada com dados pessoais que se refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, e aí vai, eliminação, guarda, transferência e extração. Veja, tem dado pessoal, praticamente você tem tratamento. Se tem tratamento, você tem necessidade de se adequar à legislação. E se tudo isso aqui são conceitos os mais básicos, a lei é até um pouco extensa, né? E além de tudo isso, tem as partes, o operador. Quem é o operador? No caso de hotel, o controlador é aquele responsável que diz o seguinte: o que nós faremos com os dados? Como é que nós vamos guardar os dados? Como é que nós vamos eliminar os dados? Voltando à questão dos hotéis. O próprio hotel. O hotel pode contratar um data center para botar a base de dados deles. O hotel é responsável, é o controlador. Ele determina o data center. Eu quero que seja armazenado com esse nível de segurança. Agora eu quero que seja eliminado. Eu quero que siga o procedimento de comando de quando acontecer tal fato, você transfira a base de dados para uma base de dados mais restritas. Quem tem acesso, quem não tem. Mas a responsabilidade é dele, do controlador. E essas partes que operam... Doutor, deixa eu entrar nesse gancho aí e entrar num detalhe que muita gente tem. Hoje em dia, os programas de gestão de hotel, que nós chamamos de PMS, têm basicamente duas formas de instalação. Ou nós trabalhamos com ele num servidor interno, né, ou nós trabalhamos com ele na nuvem. No caso, especificamente, no servidor interno, não há dúvida que é a empresa que tem que cuidar desses dados. E no caso desses servidores externos, no caso de ser na nuvem, nós transferimos a responsabilidade para esses fornecedores quando nós adquirimos o produto deles, ou nós temos que especificamente citar num contrato ou algo assim essa responsabilidade? Nos termos da lei, vocês continuam sendo os controladores. Os dados são de vocês. Vocês captam, vocês são os titulares que têm contato com o titular do dado, captam ele e armazenam. A nuvem, o cloud que vocês venham a contratar, ele é o operador. Ele vai seguir as regras que vocês colocarem para eles operarem com aqueles dados. E aí é interessante o seguinte: eu tenho analisado muito contrato em que sistemas, ERPs, eu não vou citar o nome de empresa, mas alguns fornecedores de ERPs, tem lá no seu contrato o seguinte: o dado do meu cliente, que é a empresa, que é o controlador, vai passar por mim, eu vou seguir as orientações dele, mas eu vou poder utilizar esses dados para fins de função A, função B. E aí que tem que ter um cuidado muito grande nessa questão contratual, porque o teu cliente, vamos imaginar o teu hóspede aí do hotel,
Ele passou o dado para você, para o hotel. Uhum. Ele não passou o dado para a empresa de software que faz a licença do teu ERP ou para o data center que faça esse banco de dados. Então, quando fizer uma contratação, você tem que deixar bem claro, não, os dados vão ser utilizados de que forma? Como eu orientar. Eu não posso ceder a utilização para você, em hipótese alguma, sem que eu informe o meu cliente. E aí vai chegar lá no balcão do hotel, ó, teus dados eu vou guardar, vou seguir a LGPD, tudo mais, mas poderá ser utilizado por empresa X para fornecimento de serviço, etc. e tal. Se eu não fizer isso, de início eu tenho uma irregularidade. Vamos imaginar, um vazamento, uma utilização indevida, hotel, eu estou na linha de frente. Se o meu operador lá, o data center, cometer um erro, ele vai responder. O que nós imaginamos, eu também irei responder, mas pelo menos eu terei o meu direito de regresso contra ele. Né? Sim. No final das contas, eu vou me indenizar. Né? Mas isso é algo que tem que ficar bem... Está acontecendo bastante, é que essa necessidade de saber, assim, aí começa a questão de introdução do procedimento de adequação. Eu, enquanto do ramo hoteleiro, de início eu já tenho uma obrigação legal, que é a lei de 11.701, né, da Política Nacional de Turismo, que já me impõe um dever de pegar informações. E não só de pegar, de armazenar e periodicamente eu ter que fazer lá a documentação de informações para a entidade pública que me exigir essa questão do boletim de ocupação hoteleira. De início aí. Em seguida, eu, enquanto ramo hoteleiro, independente do meu tamanho, de um pequeno hotel, de um pequeno local de hospedagem a uma grande rede hoteleira, eu tenho que saber exatamente o que eu recolho de informações, de dados do meu cliente. Então, ele chega lá no meu balcão de entrada no hotel, fazendo check-in, dados cadastrais, ok. Aí eu começo a outras informações que podem envolver terceiros. Imaginemos, por exemplo, conversamos outra hora sobre isso, né? Chega lá no balcão, além de hospedagem, o senhor quer um passeio de jet ski? Quero. Então, só que o passeio de jet ski é realizado por um terceiro, ou seja, as tuas informações estão passando por mim, você até está me contratando, eu estou lhe fornecendo um serviço adicional ao da hospedagem, mas já está envolvendo um terceiro. Só para informar você, cliente, que é realizado por um terceiro e eu vou passar essas informações para o terceiro. Então, peraí, aqui eu já estou envolvendo duas empresas, eu como operador, eu como controlador e ele como operador de informações de dados. Quando finalizar a hospedagem e o passeio de barco, de jet ski que ele fizer, tem que ter um procedimento administrativo correto. Se aquele meu prestador de serviço lá, ele vai baixar da base de dados deles aquelas informações, somente eu vou ter por alguma outra finalidade. Mas ou até mesmo ele que faça a coleta por ele, né? Que façam, o cara vai até a empresa dele, faz lá o cadastro e autoriza ele a usar a informação, né? O que ele não pode o hotel fornecer as informações que o cliente deixou para mim, porque ele deixou para mim, ele não deixou para um terceiro, né? Exato, perfeito. E aí envolve, olha que interessante essa tua observação. Porque a gente mudou a questão da relação jurídica e de responsabilidade aí por uma conduta administrativa, de procedimento. Uma coisa você veio aqui, eu te oferecer hospedagem, mais um serviço adicional de entretenimento. Outra coisa eu digo, olha, quer passeio de jet ski? Eu só vou ligar para te dar aqui, ó, fala com esse cara, eu só vou deixar reservado que você vai falar com ele. Você jogou para lá a responsabilidade de coleta, de armazenamento, de eliminação de dados. Então, veja, quando a gente vai falar em adequação,
a gente vai falar muito de jurídico, vai falar de TI, mas vai falar muitos, mas muito mesmo, de administração. De procedimento, né? Qual é o procedimento que nós temos, né? Nós vínhamos conversando, até trocando uma ideia sobre a questão do menor, por exemplo, que entra junto com o pai e o hotel coleta essas informações, né? Tira a cópia da identidade, etc. Né? Muito cuidado no tratar esses dados, né? Muito cuidado. Vamos fazer uma questão aí que é a realidade de muito hotel, né? Ele tira uma cópia, tira lá um famoso xerox da identidade do cara, bota lá na ficha do hóspede dentro da pastinha, dentro do arquivo da recepção. A hora que o cara vai embora, ele pega aquele material, joga lá no canto e deixa lá, e de tanto em tanto tempo ele vai lá e queima esse material, né? Se acontecer um problema com esse hóspede, no sentido dele ter os dados vazados e criar alguma fraude, algo nesse sentido, nós temos essa tensão, né? Nós temos essa responsabilidade pelo documento. Né? A gente tem que definir como que a gente guarda, onde a gente guarda, como é que a gente elimina, né? No caso aqui do exemplo claro, a gente vai lá e incinera, né? Mas tem que ter isso esse procedimento todo muito bem claro, né? Para a empresa. Isso, porque na realidade, quando e se acontecer um vazamento de informação, a primeira coisa que vamos chamar, o hotel vai ter que se utilizar de colher informações é o seguinte, que vão pedir para ele, como é que você guardou essa informação? Qual o procedimento? O teu cliente foi avisado quanto tempo ficaria hospedado? Ou a tua autorização legal para ficar com esse documento é por quantos anos? Quando foi dada a entrada? Quando estava estimada a eliminação? Como foi feita a eliminação? Se você não tiver nada disso, você não tem nem por onde começar para se defender. Não, eu peguei informação, deixei no meu arquivo. Não, peraí. Guardei ali dentro da pasta, na pasta suspensa e pronto. Não. Eu preciso ter um controle de entrada, guarda e eliminação dessas informações. E aí é interessante, a informação, que a gente está falando dos dados, ele pode vir por meio digital ou por meio físico. Então, você vai pegar um formulário impresso, preenchido à mão, é dado. Eu preciso ter um procedimento de guarda dessa informação que me foi passada. Tanto é que nos procedimentos de adequação, que quando faz o mapa de dados que se tem, você passa por toda a parte, não só digital, mas por a parte de papel, impressa. Onde tem arquivo físico, aonde? O que tem nesse arquivo físico? Você pega lá a parte da tua administração, lá uma mesa cheia de papel, de formulário. O que é cada formulário? O que está aqui em cima? É dado de cliente? É dado de reserva? É informação seja lá de informação de pagamento? Tudo isso tem que ser o quê? Enquadrado num processo de recepção, guarda, eliminação. Tá? Inclusive, tem um procedimento de tornar anônimo o dado. Eu quero saber, eu tenho que eliminar os dados dos usuários por um determinado tempo, mas eu não quero perder a informação de que eles estiveram aqui para fins de estatísticas. Tudo bem. Pego lá, fulano veio aqui em janeiro, Beltrano, apago esses dados, torno eles anônimos, de modo que eu tenho só a estatística de frequência do meu hotel, de ocupação do meu hotel. Mas tudo isso é o quê? Procedimento. Tudo isso passa pela área administrativa e a parte jurídica vem indica qual a base legal para isso. E por aí você caminha para uma adequação no ramo hoteleiro. Nós vínhamos conversando também, doutor, sobre a questão, principalmente o negócio que era muito corriqueiro, né, e que mudou muito, a questão do pagamento. Né? Nós fazemos adiantamento e é muito comum os próprios clientes passarem a foto do cartão pelo WhatsApp
para o cidadão poder fazer o adiantamento da reserva para garantir e tal. Nós viemos conversando sobre isso, a importância dessa informação, né? Porque Sim. é algo, numa possível ação de dano moral, é muito simples alguém roubar esse dado, né? Até um próprio funcionário copiar esses dados e usar isso depois para cometer uma fraude ou para passar uma informação dentro de um restaurante, algo nesse sentido, né? Claro, porque na realidade, se pegarmos tudo aquilo que a gente comentou agora, quando o cliente te passa essa informação, vamos imaginar que faça esse procedimento de passar informação por uma foto pelo WhatsApp do cartão de crédito com o código de segurança. Ele está te passando um dado extremamente importante do qual você, se não tiver um procedimento adequado, você está deixando ele completamente frágil com relação a uma questão financeira, para fraude financeira. Né? Há mecanismos para evitar isso, e falávamos também sobre isso. Assim, hoje tem mecanismos, você pega a Stone, pega a GetNet, pega qualquer... O próprio WhatsApp tem ferramenta já de pagamento. Você emite o link de pagamento para evitar que essa informação ela se torne tão vulnerável assim. Adivinha o quê? Imagem por um WhatsApp do cartão de crédito do teu cliente, do usuário. Né? Até porque, nesse sentido, você pode ter terá um controle maior do acesso a essa informação. Como tu falaste, assim, ó, se eu tenho isso vamos imaginar, recebo por WhatsApp a imagem do cartão. Qual é o procedimento? Ele vai baixar no computador, do computador ele vai botar numa pastinha do arquivo, que não se... Você está com um acesso completamente desguarnecido, você está tratando uma informação financeira do teu cliente, uma pastinha, num arquivo qualquer, no teu computador, no data center. Quem é que tem acesso? O pessoal da linha de frente, o pessoal da administração, só o pessoal do financeiro, enfim, quando na realidade você tem mecanismos para se adequar com relação ao aspecto segurança da informação do teu cliente, do dado do teu cliente, por meio de procedimentos aí tecnológicos e, no caso, tecnológicos voltados para a área financeira, que te evita, que cria uma barreira nisso aí. E até numa eventual, vamos imaginar, numa eventual questão de vazamento de dados, vamos imaginar que o hotel venha a ser demandado por conta disso, você já tem lá um procedimento de salvaguarda, dizendo, não, peraí, o meu procedimento aqui é seguro, eu não peço dados de cartão do meu usuário, do meu cliente, eu mando o link. Então, se teve alguma fraude, possivelmente não foi comigo, ou alguma fraude com o sistema da entidade, da operadora que emitiu o link e me tira essa responsabilidade de mim. Mas agora, se eu não tenho essa salvaguarda, não, eu até não sei se foi daqui que vazou, mas qual é o meu procedimento? Eu peço a foto do cartão. Poxa, aí se torna completamente complicado qualquer linha de argumentação de proteção. Falta só pedir a senha, né? Eu peço a foto e a senha do cartão do cliente. É isso aí, mais ou menos. Agora indo para o lado das fraudes, uma compra na internet, o número do cartão, data de vencimento e o código de segurança, você faz um belo estrago com o negócio. Então, e os outros dados tu já tens, que é o endereço de cobrança e o CPF do cidadão. Então, facilmente tu faz a compra que for, a pessoa vai se garantir no sistema antifraude do banco de ver o meu comportamento financeiro, que ele vai identificar algum desvio e vai me mandar uma mensagem dizendo, você reconhece essa compra? Não, então bloqueia temporariamente o teu cartão. Vai ter que se garantir numa dessas aí. Mas, para o hotel, que não tem esse cuidado, só resta explicações e torcer para não vir uma ação judicial. Teve um caso em São Paulo, agora recentemente,
que um e-commerce foi condenado em dano moral porque numa compra os dados deles foram vazados, aí não se sabe exatamente se foi invasão do sistema ou se foi algum funcionário, e foram utilizados para cometer fraude numa outra compra. Eu disse, pô, mas uma compra simples, tem lá o meu sisteminha, mas por algum motivo, claro, e aí sim teve uma falha de segurança, seja por uma conduta do próprio funcionário, seja por deficiência de acesso ao sistema dele, de e-commerce, mas é fato que esse dado foi usado para uma fraude. Responsabilidade dele, falha na segurança. De modo que, bem ou mal, foi inocentado em primeira instância, mas o Tribunal de São Paulo reformou a decisão e condenou em dano moral. Não bastasse perder o cliente, teve que pagar a indenização, e ainda tomou um belo puxão de orelha, dizer o seguinte, vamos ter que evitar de criar um precedente, porque se vazou uma vez, eu não tenho certeza absoluta a extensão de vazamento de dados. Se foi de um cliente só, se foram de vários, enfim, como se procedeu, né? Tem duas perguntas aqui que ficaram no chat. Uma é do seu Rui Ventura, que ele conversou lá atrás, ainda fez a pergunta. Quando nós falávamos do contrato passando a responsabilidade para um PMS ou para um armazenador das informações, se no contrato a responsabilidade for desse estabelecimento externo, se isso é legal. Se nós podemos contratualmente dizer, olha, a responsabilidade por esses dados é sua. No hotel, jogando a responsabilidade, vamos imaginar lá para o data center. Isso. Não é porque a própria lei diz que não é. A lei até faz essa distinção entre quem é o controlador e quem é o operador. Uhum. E aí ela limita as responsabilidades. Claro, você pode ter responsabilidade só de um, só de outro ou de ambos, solidariamente, dependendo do contexto em que ocorrer o não cumprimento da lei. O que pode acontecer no contrato é que, nesse contrato, você estabeleça regras de responsabilidade que não vão alcançar o usuário de dados. Você vai estabelecer regras de responsabilidade no que, se eu for responsabilizado, porque a lei diz que eu sou o controlador e devo me responsabilizar, em determinadas situações, você, operador, vai me indenizar, vai me ressarcir em direito de regresso. Eu posso definir situações em que, havendo uma dúvida, uma situação um pouco nebulosa com relação à responsabilidade fática, o que de fato aconteceu, se não houver condições de estabelecer a investigação da onde partiu o vazamento, eu estabelecer para um lado ou para o outro quem é que vai arcar com essa indenização. Esse tipo de disposição não alcança o meu usuário, mas entre as partes ali, eu posso fazer esse jogo de responsabilidade. Legal. Outra pergunta da Tatiane. A Tatiane pergunta se poderia resolver o problema não solicitando os dados pessoais, como CPF e RG, né? E daí o seu Rui Ventura já respondeu aqui no chat mesmo que nós temos obrigação legal de ter essas informações. E eu aproveito para engatar uma pergunta para ti no seguinte sentido. A gente, quando fala de dados, a gente imagina CPF e RG, né? Mas nós conversávamos antes com relação, por exemplo, às questões de marketing, né? Que é um dado também e é talvez um problema um pouco maior até do que um vazamento do CPF do cidadão, né? Porque o CPF a gente ainda consegue pesquisar por aí. Mas gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a questão dos efeitos na questão do marketing. Essa parte do marketing, e o pessoal que está acompanhando, ela é uma das partes mais sensíveis da questão de manipulação de dados. Aliás, quem tiver a oportunidade de ler o livro do Bruno Bioni, ele vai começar falando o seguinte, que o grande interesse por dados, em última análise, é transformar dado em informação em inteligência para poder usar aonde? Para ganhar no dinheiro. marketing.
Em última análise, é uma marca para vender serviço ou produto para ganhar dinheiro. É essa a situação. Porque se você imaginar o seguinte, vamos lá, dados, né? Chega lá, dado, seu nome da pessoa, João Paulo. Data de nascimento. É maior de 18 anos? Sou. Por quê? Porque eu nasci dia 1º de novembro de 79. Ok. Então eu tenho 2 dados aí. Nome, dados cadastrais, nome e data de nascimento. Eu vou transformar em informação. João faz aniversário dia 1º de novembro. Tá. Vou transformar em inteligência. Perto do dia 1º de novembro, o que vai acontecer? Vamos celebrar o aniversário do João. E que tal se antes, uma semana antes do aniversário do João, eu mandar um lembrete, parabéns, João, você seja lembrado, tem uma promoção te esperando na nossa loja, no nosso hotel. Eu transformei isso em quê? Em marketing. A questão é, eu posso usar isso aí? Eu até posso. Agora, o que a lei me fala é o seguinte, eu preciso informar o meu cliente que eu vou usar isso. Eu preciso informar, muito embora tenha um dispositivo lá no artigo 7º, nas bases legais, que diz do interesse da própria instituição, no caso do controlador, quem capta os dados. Eu poderia dispensar essa autorização se fosse algo inerente à minha atividade. Então, chega lá a pessoa no meu hotel, ficha cadastral, hospedagem e tudo mais. Eu sei que gosta o seu prato principal dele, eu sei que todo mês de novembro ele vai lá comemorar o aniversário, e eu vou, a cada mês de novembro, mandar para ele algo inerente ao meu hotel, inerente à experiência dele no meu hotel, inerente à minha própria atividade. Muito embora possa haver um questionamento, há base legal para isso. Tá? Mas eu estou falando de algo restrito, que eu, no momento da captação de informação de dados, eu informei meu cliente, olha, nós eventualmente vamos te mandar alguma informação referente aos nossos serviços e até referente à nossa hospedagem aqui, como uma comunicação institucional, como há um utensílio achado no seu apartamento que foi esquecido, ou então até mesmo um lembrete de que, está chegando novembro, o ano passado você se hospedou conosco, esse ano melhoramos a hospedagem. Em que sentido? X, A, B, C, D. Aí eu posso. O que eu não posso é, por exemplo, usar essa base de dados sem... Digo, não posso se eu não tiver... Não pedir autorização. Eu usar essa base de dados, João, usando o mesmo exemplo, João de novembro lá, e aí a loja aqui do comércio local mandar, João, seu aniversário está perto. Quer um presente aqui da nossa loja? Opa, peraí. Eu não sei nem quem vocês são. Nós somos vizinhos do Hotel X. Não, eu não autorizei que você utilize essa informação. Até sei que o hotel tem minha base de dados e vai me mandar informações dele, referente à hospedagem que eu possa ter interesse. Agora, essa a circulação de dados e informação, não. Então, na questão de marketing, ela tem que ser vista muito caso a caso. Primeiro, como é que eu recebi esses dados? Segundo, se eu conseguir externar para o meu usuário, para o meu cliente, a finalidade do que eu estou captando. Informações dele para fins não só de obrigações legais, né, na ficha cadastral dele, mas também para informações de melhorar a experiência dele no meu hotel. Ou então, e se você me autorizar, para melhorar a sua experiência, não só no meu hotel, mas como na região onde nós estamos instalados, com o pessoal de passeio a barco, com o pessoal de venda de roupa e tudo mais. Se eu não seguir esses procedimentos, de ter essa autorização e ter prestado essa informação da finalidade do que eu estou captando, certamente eu estou me colocando em risco. Certamente. Uma coisa que nós falamos, né, Rui? A questão, essa sim, ela está num cenário ainda bem nebuloso, que a lei entrou em vigência o ano passado. A partir do ano passado para cá, eu tenho que me adequar, queira eu ou não. Mas eu já tenho uma base de dados antiga. Eu tenho e-mail, tenho cadastro, tenho tudo ali. A questão é, eu posso usar essa base de dados?
Se eu posso usar, de que forma? Ou eu tenho que simplesmente, como na época, eventualmente, eu não peguei autorização, não fiz os procedimentos que foram determinados pela lei, eu tenho que apagar tudo. E perdeu uma informação riquíssima para qualquer estabelecimento, informação dos seus clientes. Claro, isso cada caso é um caso, mas a gente volta para a mesma situação. Como é que essas informações e esses dados chegaram até mim? Qual era a expectativa e a finalidade quando a pessoa me prestou essas informações? Qual é a finalidade que eu vou usar esses dados? E por aí você faz a análise. Eu tenho um banco de dados aqui, eu vou mandar uma mensagem para o meu cliente, dizendo, olha, você consta na nossa base de dados porque frequentou o nosso hotel, etc, etc, etc. Para lhe informar, estamos nos adequando à LGPD, etc e tal, e estamos mandando informações sobre a nossa hospedagem. Única e exclusivamente sobre o nosso serviço. Caso você não queira mais fazer parte da nossa hospedagem, você está no controle de dados. Acesse o link aqui para sair. É uma opção. É uma opção. Do que partir para a regra mais drástica, de simplesmente apagar tudo e reiniciar a partir de agosto de 2020 a base de dados, base de cadastro de clientes. Seria drástico demais você simplesmente passar uma borracha em cima disso aí. Quando há mecanismos de se adequar, informando ao cliente, estabelecendo esses fundamentos de explicar ao cliente por que ele consta naquela base de dados. Até relembrá-lo disso, né? E aí nós entramos naquela questão de muito cuidado, né? Nessa questão de passar informações para parceiros. O que o senhor Rui até comentou aqui. Esse é um problema hoje bastante delicado, né? Mesmo que ele tenha uma autorização lá, que ele autoriza que informe para terceiros e tal, a relação dele foi com o hotel, né? Até eu citei na nossa conversa a questão de que se o hotel pertence a um grupo econômico que tem outras atividades, né? Sei lá, a esposa do dono do hotel tem loja, o filho tem uma importadora, o outro filho tem uma construtora, e aproveita e usa a base de dados do hotel, né? Esses contatos de e-mail, para fazer propaganda dessas empresas, né? É muito delicada essa questão também, né? É muito delicado e sejamos sinceros, era algo comum de ser feito. À medida que você tinha uma informação do cliente... Comprava-se facilmente listagens de e-mail, né? 5 mil e-mails, 20 mil e-mails. Isso não é segredo para ninguém. Quem está no comércio sabe muito bem como é que funcionava essa questão. Mas até funciona, ainda tem sites que fazem esse tipo de procedimento. Mas aí a gente entra numa situação que a lei impôs aquele que vai captar dados. Ou seja, eu preciso captar dados deixando claro a finalidade dele. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa vai ao hotel e até autoriza o hotel usar os dados deles para fins de serviço do próprio hotel, hospedagem, um outro serviço adicional do hotel, a finalidade daquela captação de dados é para fins de prestação de serviço de hospedagem. Ele não está prestando informações e dados cadastrais para uma construtora, ainda que seja do mesmo grupo, não está prestando informações cadastrais para uma loja que vende roupas, calçados, não. Está para fins de me instalar em determinado estabelecimento. Esse é um pressuposto da finalidade. Outra coisa é da necessidade. Eu vou captar dados suficientes e único e exclusivamente para quê? Aquilo que é a expectativa do cliente. Estou indo ao hotel. Vou chegar no balcão do hotel e o recepcionista, vamos supor, chega e pergunta, qual é o tamanho do seu pé? Quanto que o senhor calça? Não. Por quê? Não, porque nós temos uma parceria aqui com a loja de calçado. Não.
Eu vinha ao hotel, eu vinha atrás de serviço de hospedagem, não vinha atrás de parceiro de venda de calçado. Então, tudo isso, se eu chego no momento em que eu recebo esses dados e a finalidade está bem descrita, que é para fins de hospedagem, eu esqueço essa possibilidade de compartilhamento, ainda que seja de empresa do mesmo grupo, ainda que sejam parceiros comerciais, ainda que tenham N parcerias, se eu não tiver expressa autorização do meu cliente de que eu estou e vou compartilhar as informações dele. Isso é algo bem sensível, na medida em que você pode ter parceiros comerciais oferecendo troca de serviços em conjunto com a empresa, com o hotel. Os clientes do teu hotel vão ter desconto aqui comigo para passeio, para fazer trekking aqui nas montanhas ao redor, por exemplo. Só basta você me passar os dados deles para eu abordar. Não, peraí, isso não pode mais. Até pode, desde que estabeleça todo um procedimento que deixe claro para o meu cliente que ele, sim, será abordado por esse tipo de serviço. Vou transmitir essas informações para empresa tal, empresa tal, empresa tal. O senhor autoriza? E o cidadão vai lá e assina. É muito comum em hotéis de rede, tu tens 3, 4 campos para assinar. Né? A ficha de hóspede não tem uma assinatura só. Ali tu está dizendo que tem cofre no quarto, que a responsabilidade de deixar os pertences dentro do cofre, e etc, etc, etc. Né? Outras situações a mais. Então, é uma autorização expressa, né? E até o seguinte, o que aconteceu? A lei, ela diz como é que é a autorização expressa. Ela não deixou margem para uma autorização, você põe lá para o cara assinar, mas tá aqui a tua assinatura. Não, peraí, você começou falando de hospedagem aqui em cima e aqui embaixo, após a minha assinatura, tem, você também concorda com meus parceiros comerciais. Não sei isso aqui. Isso aqui não está em destaque. Não precisa estar em destaque a respeito desse compartilhamento de dados. Não tenho essa autorização tácita. Eu tenho, assim, a situação de autorização expressa, ciente do que vai acontecer com as minhas informações. Até para que eu possa exercer o direito, posso autorizar de início, e depois eu posso, cara, na realidade eu não quero, exclui lá. Eu preciso saber disso, até para poder ter esse exercício, esse direito do exercício de dizer, elimina aqueles dados lá, porque eu não quero que a empresa X tenha essas informações minhas. E a questão das sanções, doutor? Muito se fala em multas milionárias e em situações aí que... Acho que essa é uma questão que o pessoal ficou um pouco apavorado. Eu te diria o seguinte, Rui. Se apavoraram pelo motivo errado. Por quê? Tem que ficar apreensivo? Tem, mas não por isso. Não por isso. A questão das sanções, a parte da lei que está em vigência a partir de agosto desse ano, estabelece que os artigos que prevêem as sanções estão em vigência. Tem uma questão de regulamentação aí no meio do caminho que está em trâmite ainda. Mas, e aí quem já foi abordado com essa dinâmica, olha, se você não se adequar, pode ter multa de milhões. Ela se apavora. Como é que pode? Eu estou faturando na casa dos R$1.000, dos mil e poucos reais aqui, e eu posso sofrer uma sanção de milhões? Aí eu quebro. Não é essa a preocupação maior. Tem que se adequar? Tem. Pode sofrer uma sanção da autoridade nacional? Pode. Mas a maior problemática, a meu sentir, e eu falo isso em curso, falo isso em palestra, na seguinte situação. Grande parte, vamos dizer a totalidade, mas uma maioria esmagadora, das relações jurídicas entre hotel e hóspede, ela é também regida pelo Código do Consumidor. Então, eu estou falando de consumidor. E o que a LGPD tem a ver com isso? Ela diz que a fiscalização
a LGPD não exclui possíveis multas e situações de penalidade quando houver descumprimento da LGPD com relação ao cuidado de dados e envolver dados do consumidor. Então, na realidade, quando acontece de eu não seguir à risca a implementação da lei, eu vou estar causando o que a gente chama tecnicamente de um ato ilícito, civilmente, não penal, tá? Civilmente, porque é aquela situação para causar dano, de um consumidor. Aí o consumidor diz o seguinte: meu direito enquanto consumidor, enquanto proteção das minhas informações, dos meus dados foi violado. Vai me sobrar o quê? Ele pode ir para um PROCON, ele pode começar com uma notificação extrajudicial, pode ir para uma reclamação de PROCON, pode ir para um juizado especial, pode ir para uma ação na justiça comum. E, dependendo do tamanho da encrenca de vazamento de dados, eu faço um evento para 1.000 pessoas, um conglomerado de hotéis, vazou tudo e foi parar em algum lugar e estão usando indevidamente os dados dessas pessoas. Eu posso até ter uma ação civil pública. Ou seja, então, e isso, para tomar um juizado, uma notificação, uma demanda no PROCON, é muito mais rápido, muito mais eficaz e vai dar uma dor de cabeça muito grande do que você esperar uma notificação, chegar na autoridade nacional, recém-instalada, que não tem capilaridade de fiscalização para as empresas do país inteiro, você esperar que ela venha te aplicar uma sanção, que no início o presidente da autoridade nacional já disse: nossa função é primeiro educar, depois punir. Agora, PROCON, juizado especial e justiça, uma ação de indenização, não tem essa. Um dano moral qualquer. Um dano moral qualquer, você vai dizer: não vou me adequar porque é caro, é isso. Bom, tudo bem. Aí você vai lá, vai responder por um dano moral, pega um juizado, toma 5 aqui, toma 2 lá, toma 7 ali. Mas aí gastei com defesa, gastei com a condenação, gastei com custas, na realidade, porque não estava preparado para uma situação como essa. Porque eu não tive essa visão de, ao menos, adotar procedimentos internos que permitam com que eu me explique no sentido de que, eu estou cuidando dos dados, eu estou de boa fé, eu tenho procedimento, eu tenho cuidado. Isso não vai evitar de uma invasão, não vai evitar de um funcionário mal intencionado, não vai evitar de um prestador de serviço, por exemplo, de TI, de entrar e vazar e você responder, mas você vai ter condições de se defender e entrar com direito de regresso. Então, nesse sentido, por isso que eu digo que apavorou. O cara falar que eu posso pagar uma multa de milhões, apavora. Mas se apavorou pelo motivo errado. Eu acho que tem situações que são mais drásticas do que essa. E já tem até artigos comentando isso. Eu vi alguns promotores, por exemplo, da Justiça do Trabalho, promotores do MPT, questionando: eu sou uma empresa, o meu funcionário é pessoa física, eu tenho dados deles, e como é que eu guardo? Que dados eu peço? Eu informo ele como eu guardo, quando ele sai da minha empresa, qual o prazo de eliminação? Eu espero o prazo prescricional? Não espero? Isso também é um outro cenário que tem que ser visto e penso eu que vai amadurecer. Cedo ou tarde nós veremos uma situação como essa estourando em algum ou outro lugar. Bom, doutor, a gente agradece a participação, agradece os seus ensinamentos, né? Agradecemos todos que estiveram conosco também para acompanhar esse assunto que acho que ainda vai dar muito o que falar. Acho que nós ainda teremos algumas conversas sobre isso, né? E agora, o que fica claro é que não importa o tamanho, né? O que fica claro é que não importa o tamanho da empresa e também não são investimentos estratosféricos, né? Basicamente, são linhas de transmissão, né, de entendimento do que se acontece, né? E nesses
E procedimentos administrativos, né? Procedimentos claros, até que possibilitem uma defesa jurídica, se for o caso. Né? Eu diria o seguinte, Rui, porque o que está acontecendo aí no mercado, no Instagram, aqui você recebe uma propaganda de LGPD a cada passada, né? É incrível, o que mais tem agora é especialista nisso, mas tudo bem, o mercado está aí para isso, tá? Mas tem propostas de adequação de profissionais, propostas que vão de 5 mil a 80 mil. Pô, mas alguma coisa, sei lá, ou o cara não sabe o que está falando, ou não tem ideia do que está acontecendo. E eu diria o seguinte, nesse primeiro momento, é evidente que eu jamais vou dizer que aguarde adequação. Não, adote medidas para adequação. Precisa contratar profissional? É a melhor opção. Mas a adequação para a LGPD, ainda que com um profissional, ela começa dentro de casa. Num hotel, quando você vai fazer um procedimento de adequação, procedimentos, fazer o mapa de dados, identificar as situações de vulnerabilidade, etc. A primeira etapa, quem mais faz, você só orienta, a primeira etapa quem faz é o dono do negócio, é o pessoal da administração, que a gente põe para pensar, põe lá a planilha, diz o seguinte, cara, teu cliente é esse. O que você está captando dele? Onde você guarda? Como você guarda? Como você elimina? Isso não é o pessoal de fora que vai fazer. Isso é trabalho interno. Então, não vou gastar com isso agora. Tudo bem. Está cheio de material bom. Começa dentro de casa. Primeira, conscientização. Segundo, o quê? Pensa no negócio. Tenha o conceito de dados e de cliente e de usuário bem definido e pensa no teu negócio. E aí você vai começar a desenhar e vai começar a dizer, puxa, mesmo, essa informação dele aqui é interessante. Ele vem todo mês de agosto, eu sei o comportamento dele. É uma informação, é um dado, todo mês ele está aqui. Então, e quem faz isso não é o cara de fora, é o pessoal de dentro do hotel. Esse é o pessoal adequado para começar esses procedimentos menores para se adequar. Muito obrigado, doutor. A gente agradece imensamente pelo tempo, né? E agradecemos todos que participaram. Até uma próxima oportunidade. Um abração. Abração. Valeu, Rui. Abraço a todos.